Trabalhar ao lado do meu marido nunca foi o meu plano. Mas quando a empresa onde ele era gerente de marketing precisou de alguém para coordenar a área de comunicação, ele mesmo me indicou. Você é criativa, Helena. Vai ser ótimo te ter aqui, disse, com aquele sorriso confiante que me fazia acreditar que seríamos uma dupla imbatível. Eu aceitei, cheia de vontade de provar meu valor, e talvez, de reconquistar o brilho que nosso casamento tinha perdido entre planilhas e prazos. A Blue Leaf, empresa de produtos sustentáveis, passava por uma fase delicada. As vendas despencavam, a equipe estava desmotivada e o conselho pressionava por resultados. Eu cheguei cheia de energia, com ideias frescas para reposicionar a marca. No início, todos me receberam bem, menos Lucas, meu marido. Curioso, não? Ele havia me trazido para dentro, mas parecia não suportar me ver brilhar ali. Nas primeiras semanas, percebi que ele fazia questão de me interromper nas reuniões. Sempre com aquele tom cortês, mas levemente condescendente, dizendo coisas como: acho que a Helena está se empolgando demais. Ou então, boa tentativa, amor, mas isso não é tão simples assim. Eu fingia não me afetar, mas cada palavra dele era uma agulha invisível perfurando minha confiança. Mesmo assim, continuei insistindo. Passei noites em claro estudando relatórios, tentando entender por que a empresa estava perdendo clientes. Descobri que o problema era mais profundo do que pareciam acreditar. O público não via mais propósito na marca. A Blue Leaf havia se tornado genérica, igual a tantas outras. E eu sabia que, se não tocássemos as pessoas de novo, estávamos prestes a fechar as portas. Preparei uma proposta completa de reposicionamento, uma campanha que mostraria histórias reais de famílias que usavam nossos produtos, destacando como pequenas ações sustentáveis mudam o dia a dia. Chamei o projeto de Raízes do Futuro. Fiz uma apresentação detalhada, com vídeos, esboços e até depoimentos gravados. Estava nervosa, mas empolgada. Achei que, finalmente, eu teria o apoio dele. Na manhã da reunião, entrei na sala com o coração acelerado. Todos os gerentes estavam lá, inclusive o diretor executivo. Lucas, sentado na ponta da mesa, falava sobre cortes de custos e estratégias tradicionais. Quando chegou minha vez, abri o notebook e comecei a mostrar a campanha. Expliquei como o foco emocional poderia reconectar a marca com o público, e como isso já havia funcionado para outras empresas do setor. No meio da minha fala, ele riu. Um riso baixo, debochado, mas alto o suficiente para que todos ouvissem. Helena, isso é coisa de rede social, não de gente grande. Estamos tentando salvar uma empresa, não postar frase motivacional. A sala ficou em silêncio. Eu senti o rosto queimar, e minha garganta travou. Tentei continuar, mas a voz vacilou. Eu só acho que precisamos de algo que fale com as pessoas de verdade, insisti, tentando manter a calma. Ele se recostou na cadeira, cruzou os braços e respondeu: sim, claro. Mas talvez deixar isso para quem entende do assunto seja melhor, né? Alguns riram, constrangidos. Outros desviaram o olhar. Eu, por dentro, me despedaçava. Quando a reunião acabou, ele veio até mim no corredor. Não leva pro lado pessoal, amor. Só não quero que a equipe pense que estou favorecendo você. Engoli em seco. Você podia ter me apoiado, não me humilhado. Ele deu de ombros. Você precisa aprender a lidar com críticas. Naquela noite, cheguei em casa e chorei sozinha. Não pelo riso dele, mas por perceber que o homem que eu amava não me via mais como parceira, e sim como ameaça. Mesmo assim, algo dentro de mim se recusava a desistir. Eu acreditava na minha ideia. Acreditava que ela podia mudar tudo. Passei os dias seguintes refinando o projeto, ajustando detalhes e buscando dados que comprovassem sua eficácia. Enquanto isso, a empresa continuava afundando. As vendas caíam semana após semana, e o conselho começava a falar em cortes e demissões. Lucas parecia exausto, e o peso das decisões o deixava mais ríspido do que nunca. Uma manhã, o diretor executivo anunciou uma reunião de emergência.
Se não apresentarmos uma estratégia convincente para os investidores na próxima semana, a Blueleaf será vendida. Senti um arrepio. A empresa onde conheci Lucas, onde construí tantos sonhos, estava por um fio. Naquela noite, sentei sozinha na varanda de casa, olhando para o horizonte. A campanha Raízes do Futuro ainda estava no meu computador, pronta, esperando uma chance. Eu sabia que, se tentasse de novo, correria o risco de ser ridicularizada. Mas se ficasse calada, todos perderíamos. Inclusive ele. Peguei o celular e escrevi uma mensagem curta para o diretor. Tenho uma proposta que pode salvar a empresa. Peço apenas 10 minutos para apresentá-la. Apertei enviar antes que o medo me fizesse desistir. No dia seguinte, recebi a resposta: você tem seus 10 minutos, Helena. Prepare-se. Na manhã da apresentação, acordei antes do sol. Não consegui dormir direito. O peso da responsabilidade me esmagava o peito. Enquanto passava o café, ensaiava mentalmente o que diria, imaginando os rostos sérios ao redor da mesa. Eu sabia que aquela seria minha única chance de provar que minha ideia merecia ser ouvida. E, acima de tudo, que eu merecia respeito. Cheguei à empresa mais cedo do que todos. Fui direto para a sala de reuniões, conectei o notebook e revisei cada slide da campanha Raízes do Futuro. Meu coração batia acelerado. Quando ouvi passos se aproximando, respirei fundo. O diretor executivo entrou, seguido por 2 investidores estrangeiros, e logo atrás, meu marido, com um olhar surpreso e desconfiado. Helena? O que você está fazendo aqui? Perguntou ele, com a voz contida, tentando soar natural. Fui convidada para apresentar minha proposta, respondi, mantendo a postura. Ele riu, nervoso, e sussurrou: por favor, não faça isso, vai ser pior para você. Mas dessa vez, não recuei. Eu apenas olhei para o diretor e disse: posso começar? As luzes diminuíram, e o primeiro vídeo começou. Mostrava uma família simples, plantando uma árvore no quintal enquanto usava nossos produtos. A narração falava sobre herança, propósito e responsabilidade com o futuro. O silêncio na sala era absoluto. Quando o vídeo terminou, todos me olhavam com atenção, e eu continuei explicando os dados, as previsões e os resultados esperados. Enquanto eu falava, percebi que o investidor mais velho, o Sr. Benson, fazia anotações e sorria discretamente. Quando terminei, ele se inclinou para a frente e disse, com sotaque leve: isso é exatamente o tipo de conexão humana que o mercado está pedindo. Essa campanha tem alma. O diretor executivo assentiu, visivelmente animado. Helena, isso é brilhante. E foi você quem desenvolveu tudo isso sozinha? Antes que eu pudesse responder, Lucas se adiantou. Na verdade, essa ideia foi algo que a equipe vinha discutindo um tempo. E não, interrompeu o diretor, firme. Ela está registrada no e-mail dela desde o mês passado. É mérito dela. A sala ficou em silêncio. O rosto de Lucas empalideceu, e ele desviou o olhar. Meu coração batia com força, mas eu mantive a compostura. Não queria vencer por humilhar. Queria vencer por merecer. O investidor se levantou e me estendeu a mão. Senhora Helena, a Blueleaf tem um futuro com ideias como a sua. Nos dias seguintes, o clima na empresa mudou completamente. O projeto foi aprovado, a campanha entrou em produção e, pela primeira vez em meses, todos pareciam acreditar novamente. Cada nova reunião era um passo em direção à recuperação, e a cada resultado positivo, o nome Helena era citado mais uma vez nas conversas do conselho. Lucas, no entanto, se afastava cada vez mais. Ele já não fazia piadas nas reuniões, mas também não falava comigo em casa. O orgulho ferido consumia em silêncio. Às vezes eu ouvia suspirando no quarto ao lado, e uma parte de mim queria consolá-lo, lembrá-lo de que estávamos no mesmo time. Mas ele não permitia. Uma noite, o diretor executivo me chamou em sua sala. Helena, os investidores querem que você apresente os resultados na próxima conferência internacional. Será uma oportunidade de ouro para mostrar a força da Blueleaf e do nosso novo posicionamento. Eu congelei.
Mas, e o Lucas? Perguntei. Ele sorriu de leve. O Lucas vai estar lá. Mas quem vai falar é você. Voltei para casa em silêncio, com o convite na mão. Ao contar a novidade, ele apenas assentiu. Parabéns, murmurou, sem entusiasmo. Você conseguiu o que queria. O que eu queria era salvar a empresa, não competir com você, respondi. Ele não respondeu, apenas saiu do cômodo. A distância entre nós nunca pareceu tão grande. Na semana da conferência, mergulhei nos preparativos. Ensaiava discursos, revisava gráficos, ajustava vídeos. O evento seria transmitido para dezenas de países, e eu representaria não só a Blueleaf, mas todo o trabalho de uma equipe que havia acreditado em mim. Era uma responsabilidade imensa e, de certa forma, uma reparação silenciosa. No dia da apresentação, olhei-me no espelho do hotel. Estava nervosa, mas determinada. Lembrei do riso dele na primeira reunião, do constrangimento, das noites em claro. Aquela era minha chance de transformar dor em força. Quando entrei no auditório, centenas de pessoas já estavam sentadas. Lucas estava na primeira fileira, o rosto sério, os olhos fixos em mim. Comecei a falar. As palavras fluíram com naturalidade. Mostrei como a campanha havia multiplicado as vendas em poucas semanas, apresentado resultados concretos e reacendido a confiança dos clientes. O público reagia com entusiasmo. Cada aplauso parecia apagar um pedaço da humilhação que eu havia sentido. Ao final, o Sr. Benson subiu ao palco e apertou minha mão novamente. Esta mulher salvou uma empresa com sensibilidade e visão. Isso é liderança de verdade. A plateia se levantou em aplausos. E naquele instante, eu percebi. O que começou como uma tentativa de provar meu valor havia se transformado em um novo começo. Depois da apresentação, voltei aos bastidores tremendo, tomada por uma mistura de alívio e emoção. Lucas apareceu alguns minutos depois. Por um momento, pensei que ele fosse me parabenizar. Mas ele apenas disse: "Você me deixou pequeno na frente de todos." Fiquei em silêncio. Não havia resposta que pudesse curar o ego ferido dele. "Eu só fiz o que era certo", murmurei. "E se isso te fez se sentir menor, talvez o problema não seja o que eu fiz, mas o que você não conseguiu enxergar." Ele desviou o olhar e saiu, deixando apenas o som distante dos aplausos ecoando atrás de mim. Naquela noite, recebi uma ligação do diretor. "Helena, os investidores querem discutir uma proposta para te promover a diretora de marketing. A campanha será ampliada globalmente." Eu sentei na cama, em choque. Em poucos meses, eu havia passado de alvo de risadas a responsável pela salvação da empresa. Aceitar o cargo de diretora de marketing parecia um sonho, mas também um peso. Eu sabia que, ao assumir, a relação com Lucas jamais seria a mesma. Mesmo assim, quando o diretor me perguntou se eu estava pronta, respondi sem hesitar: sim. Eu trabalhei por isso. Naquele instante, algo dentro de mim mudou. Não era apenas sobre carreira. Era sobre finalmente me enxergar como alguém capaz, independente e merecedora. Os dias seguintes foram intensos. A campanha Raízes do Futuro se expandia para outros países. A empresa voltava a contratar e o nome Blueleaf se tornava sinônimo de renascimento. Recebi convites para entrevistas, palestras e até para mentorias. Ver o resultado do meu trabalho florescer era uma sensação indescritível. Mas, em casa, o clima era outro. Lucas evitava qualquer conversa sobre o assunto. Ele chegava tarde, jantava em silêncio e passava horas no escritório de casa, fingindo estar ocupado. Às vezes, eu observava de longe e sentia uma mistura estranha de compaixão e cansaço. Eu ainda o amava, mas algo essencial havia se quebrado entre nós. A admiração, base de qualquer amor, parecia ter se perdido no momento em que ele escolheu rir de mim. Uma noite, enquanto revisava relatórios no computador, ele entrou na sala. "Helena, podemos conversar?" Fechei o notebook e o encarei. Ele respirou fundo, visivelmente nervoso. Eu queria pedir desculpas,
por ter te desrespeitado. Eu estava inseguro. Ver você sendo elogiada, reconhecida, me fez sentir dispensável. Demorei alguns segundos para responder. Você não era dispensável, Lucas. Mas quando me fez sentir pequena, você se colocou nesse lugar sozinho. Ele abaixou a cabeça, e pela primeira vez em muito tempo, vi lágrimas contidas em seus olhos. Eu me perdi. E, no meio disso, perdi você também. Ficamos em silêncio. Por um momento, eu quis abraçá-lo, dizer que tudo ficaria bem. Mas não consegui. Talvez ainda não seja tarde para você se reencontrar, murmurei. Mas, por enquanto, preciso seguir em frente. Ele assentiu devagar, entendendo que eu não consegui dizer em voz alta. Nos dias seguintes, o trabalho me consumiu completamente. O conselho decidiu reestruturar setores e, ironicamente, Lucas foi transferido para outra área, agora sob minha supervisão direta. Quando o comunicado saiu, senti um nó na garganta. Eu nunca quis estar acima dele. Quis estar ao lado. Mas o destino, às vezes, tem sua forma cruel de ensinar. Na primeira reunião que lideramos juntos após a reestruturação, ele chegou pontualmente, sentou-se e manteve-se em silêncio. Quando terminei de apresentar os novos planos de marketing, percebi que ele hesitava para falar. Helena, disse, com a voz firme, eu queria parabenizar você. A empresa está viva por sua causa. Houve um breve silêncio na sala, e todos olharam para nós. Eu sorri, aliviada, e respondi, obrigada, Lucas. Espero que agora possamos trabalhar como uma equipe de verdade. Foi um momento simples, mas simbólico, um pedido de trégua que, talvez, marcasse um recomeço. Com o tempo, as feridas começaram a cicatrizar. Lucas passou a respeitar mais meu espaço, e eu aprendi a não diminuir minha luz para que ele brilhasse. Ainda tínhamos um caminho difícil pela frente, mas ao menos havia respeito, e, com ele, a possibilidade de reconstruir algo. No auge do sucesso da campanha, fui convidada para representar a Blueleaf em um evento internacional sobre inovação. O mesmo investidor, Sr. Benson, estava lá. Durante o jantar de gala, ele me cumprimentou com um sorriso caloroso. Senhora Helena, lembra-se do que eu disse no primeiro dia? Que sua campanha tinha alma. Eu estava certo. Você salvou não apenas uma empresa, mas uma ideia de propósito. Aquelas palavras me fizeram refletir. Quantas vezes eu havia duvidado de mim mesma? Quantas vezes deixei o medo me calar, por acreditar que minha voz incomodava? Agora, ela ecoava em auditórios, inspirando outras mulheres que, como eu, já haviam sido silenciadas. De volta à empresa, a rotina seguia agitada, mas eu me sentia em paz. Em uma das manhãs, ao chegar na sede, encontrei Lucas segurando 2 xícaras de café. Paz? Perguntou ele, estendendo uma delas. Sorri. Paz. Tomamos o café juntos, trocando poucas palavras, mas com a leveza de quem, enfim, compreendia o lugar do outro. Semanas depois, durante uma grande convenção de negócios, o diretor executivo me chamou ao palco para receber o prêmio de melhor estratégia de recuperação empresarial do ano. O auditório inteiro se levantou em aplausos. Eu olhei para a plateia e o vi, entre os colegas, sorrindo com orgulho sincero. Era um olhar diferente, sem competição, sem amargura. Apenas respeito. Peguei o microfone e respirei fundo antes de falar. Quando todos duvidaram, inclusive quem mais amava, eu também quis desistir. Mas aprendi que o silêncio imposto pode ser transformado em voz, e que acreditar em si mesma é o primeiro passo para mudar qualquer história. O público aplaudiu de pé. Eu sorri, emocionada, e percebi que aquele momento não era apenas uma vitória profissional. Era o fechamento de um ciclo. Um ciclo de dor, coragem e reconstrução. Naquela noite, voltando para casa, olhei pela janela do carro e vi as luzes da cidade refletindo no vidro. Pensei em tudo que vivi, nas lágrimas, nas humilhações, nas conquistas. E percebi que, no fim, não foi apenas minha ideia que salvou a empresa. Fui eu quem se salvou. A história de hoje chegou ao fim.
E se você quiser mudar a sua história através de deliciosos brigadeiros gourmets, os tornando sua fonte de renda extra, ou até mesmo principal, adquira agora seu livro digital, que chegará no seu e-mail com mais de 80 receitas de brigadeiros por um preço ridiculamente barato. Você ainda ganha bônus sensacionais como planilha mágica de precificação, receitas bônus de outros doces e muito mais. E se não quiser fazer renda com seus brigadeiros, você pode simplesmente deixar seus amigos e familiares apaixonados por essas gostosuras. Clica no link da descrição ou do primeiro comentário desse vídeo e reserve agora seu livro digital. E não se esqueça de comentar qual lição você tirou dessa história. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tchauzinho!